Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vamos falar hoje sobre uma pergunta que não quer calar. Como que Deus, o Todo-Poderoso, piedoso, misericordioso, permitiu a hecatombe do Holocausto? Como foi possível que 6 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças, indefesos, inocentes, pudessem ser trucidados da pior forma possível até virem a óbito, até morrerem? É uma ótima pergunta e vamos procurar fundamentar a resposta. Mas, no entanto, já vamos adiantando que segundo a nossa ótica, segundo a ótica do Lubavitch Rebbe, o líder máximo da nossa geração, a explicação para o Holocausto é que não tem explicação. E vamos tentar entender esse posicionamento. Nós não sabemos nada, absolutamente nada, diante da grandiosidade de Deus, que está acima do tempo, do espaço, da sua justiça perfeita, que envolve inclusive as várias vidas, o segredo místico da reencarnação. Não sabemos absolutamente nada sobre essas 6 milhões de almas que em verdade morreram 2 vezes. Os nazistas não são culpados por terem assassinado pela última vez cada um desses 6 milhões de indivíduos, 6 milhões de vidas. Eles são culpados pela primeira morte, pelo primeiro assassínio, que foi a morte da resistência psicológica, da resistência física, do equilíbrio psicológico e psiquiátrico, do equilíbrio mínimo a partir do amor próprio, a partir do instinto de autopreservação que foi totalmente eliminado por esses monstros do Estado nazista. Aí que se encontra a culpa deles, em terem morto cada pessoa 2 vezes. A segunda vez acabou eliminando a vida, mas a primeira vez foi a mais dramática, foi a mais dolorosa, e por isso que eles são culpados. Vamos procurar entender, são tentativas de explicação, mas a verdadeira explicação, diz o Rebbe, é que não tem explicação, e que quando Deus se revelar no mundo subsequentemente à revelação do Mashiach, nós, na condição de filhos queridos, temos a obrigação religiosa de cobrarmos de Deus. Hashem, nosso Pai, por que o Senhor fez isso? E com certeza Hashem terá uma boa resposta para nos dar. Certa vez, um menino de 4 anos de idade entrou com papai e mamãe num hospital para visitar um paciente conhecido da família.
enquanto ele estava entrando pelos corredores do hospital, o garoto se distraiu com seu amiguinho imaginário. E quando ele foi ver, o pai e a mãe já tinham entrado num quarto. O garoto ficou perdido no corredor do hospital. Foi por alguns segundos, minutos, até darem pela falta dele, né? E aí ele foi andando num corredor. De repente ele se depara com uma porta dupla. Ele entra na porta e ele vê dentro de uma sala redonda, ele se vê, e há pessoas mascaradas, com uma venda branca no rosto, quase tapando os olhos, com uma touca, com um uniforme de cor diferenciada, todos estão de branco, de verde, e tem uma pessoa desacordada em cima de uma mesa. Estão começando a cortá-la. O garoto, com seus 4 aninhos de idade, fica apavorado, dando uma interpretação errada para toda a cena, para toda a situação. Em verdade, aquelas pessoas que ele viu cortando uma pessoa desacordada em cima da mesa, na verdade eram cirurgiões. Ele tinha entrado sem querer num centro cirúrgico. Aquelas pessoas, em vez de estarem tentando tirar a vida do paciente, estavam com seus bisturis, estavam tentando manter a vida do paciente. Por carência maior de informações, o garoto de 4 anos interpretou tudo diferentemente, de forma errada, daquela situação do centro cirúrgico. O que é a vida de 70, 80 ou mais anos de um ser humano? É um piscar de olhos diante da eternidade da alma e diante de um histórico de milhares de anos e várias vidas, várias encarnações, reencarnações, onde há um histórico gigantesco de atitudes, ações e reações que são totalmente desconhecidas. O mesmo podemos dizer para quem entrou há anos atrás numa sala de exibição do cinema com o filme Titanic, e viu numa cena de poucos segundos, entrou vendo a tela do filme. O que a pessoa já pode deduzir de alguns segundos de um filme de mais de 3 horas de duração? E talvez até a pessoa tenha entrado numa cena seca de um filme extremamente molhado por conta do naufrágio do transatlântico famoso. Então, o que nós percebemos é que, por carência de maiores informações, nós não podemos julgar em absoluto a atuação divina. Podemos sim cobrar uma explicação. Um outro exemplo para podermos entender isso, há uma citação no Talmud de um episódio que 10 grandes tzadikim, rabinos iluminados, totalmente iluminados, dentre os quais Rabi Akiva, foram martirizados pelos romanos com requintes e crueldade. Particularmente um deles, Rabi Ishmael Cohen Gadol, que ele era tão belo que quiseram se apoderar do rosto dele e arrancaram o rosto dele ainda vivo. Ele deu um grito. O sumo sacerdote, que era totalmente sagrado e conectado com Deus, ele deu um grito que foi reverberado em todos os mundos espirituais. E os anjos perguntaram para Deus, próximo à cortina, entre aspas, uma divisória nos mundos espirituais entre o conhecido e o desconhecido. Perguntaram para Deus, Hashem, esse é o estudo da Torá e essa é a recompensa por terem se dedicado tanto ao estudo da Torá e à prática do judaísmo?
Então, de trás da cortina saiu uma voz celestial dizendo o seguinte: se vocês continuarem me inquirindo, eu vou transformar o mundo ao ex nihilo, aquilo que era antes mesmo de ter sido criado. Vem um sábio e procura explicar essa cena do Talmud com uma outra história. Uma certa vez, um rei poderoso ia fazer uma grande festa e tinha entre seus amigos mais próximos um alfaiate. O rei e o alfaiate era judeu. E o rei foi pedir ao seu amigo judeu que fizesse as roupas de toda a família real por ocasião dessa festa, com todas as pompas, roupas bonitas, caras, bem lindas. Acontece que entre os conselheiros do rei, entre seus ministros, havia um antissemita, alguém que não gostava de judeus, infelizmente tão comum na nossa história passada. E ele sugeriu para o rei: Vossa Majestade, o alfaiate que se apresenta como seu amigo, ele está roubando tecido do senhor. Ele pediu uma quantidade gigantesca de tecido, mas na verdade ele está usando menos do que a quantia solicitada. O rei ficou um pouco balançado com essa acusação e foi falar com o seu amigo, o alfaiate judeu. O alfaiate lhe respondeu: Vossa Majestade, eu fiz as suas roupas, as roupas reais de toda a família, em cima de pranchões de madeira que o rei disponibilizou nos salões do seu próprio palácio. Se o senhor tem alguma dúvida a respeito da minha idoneidade, da minha reputação e do meu serviço profissional, não há problema algum. Eu coloco todos os trajes que já estão prontos, eu coloco em cima dos pranchões das mesas e descosturo todos eles. Vamos medir todos eles para realmente vermos e averiguarmos se porventura eu aproveitei sequer 1 metro a mais do que o tecido solicitado. Quando o rei viu que o seu amigo, o alfaiate judeu, estava pronto a descosturar todas as roupas, o rei pensou melhor e deu um voto de crédito, dizendo o seguinte: meu querido amigo, eu confio em você. Você nunca me deu motivo para desconfiar da sua amizade sincera, da sua idoneidade. Não vamos descosturar todas as roupas, prefiro entender que esse conselheiro está realmente querendo minar a nossa velha amizade. Quando os anjos se aproximaram daquela cortina, entre aspas, aquela divisória nos mundos espirituais entre o conhecido e o desconhecido, quando foram inquirir Deus, será que essa é a Torá, o mérito do estudo da Torá, da prática das mitzvot, e essa é a sua recompensa? Deus respondeu: se falarem mais uma palavra, eu vou ter que transformar o mundo, retroagi-lo até o ex nihilo, até o momento inicial antes da criação. Hashem não ameaçou os anjos. Hashem procurou, o Deus, o Todo-Poderoso, procurou se justificar. A única forma de eu fazer vocês, anjos, entenderem a minha atuação é retroagir o mundo inteiro, toda a história, desde o marco zero, mostrando para vocês, num processo de rebobinar a história para trás, rewind, como se fala em inglês, rebobinar a história para trás, e desde o início, aí vocês vão entender, nos mínimos detalhes, como eu cheguei a uma cena dessas. Ou seja, no futuro nós vamos pedir a Deus que realmente Ele possa mostrar e retroagir, e Ele vai mostrar a todos nós o porquê de tanto sofrimento.
a nossa solidariedade mais do que aqueles 6 milhões de judeus que morreram, porque na hora que morreram, partindo para o mundo da verdade, logo em seguida entenderam tudo aquilo que aconteceu com eles, mas a nossa solidariedade a eles, a morte deles é muito grande, mas o nosso sentimento de fraternidade, de solidariedade é extensivo mais ainda àqueles que sobreviveram ao Holocausto, porque tiveram que carregar por décadas e décadas a fio o fantasma da total destruição de seus familiares e de seu amor pela vida. A esses, o nosso sentimento de pura solidariedade. O Rebbe de Lubavitch, líder máximo da nossa geração, procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. Com atos de bondade e solidariedade humana, agilizaremos ao máximo o processo irreversível e irrefreável da redenção. Quando futuramente, nós, na condição de filhos queridos, procuraremos perguntar e inquirir a Deus por que de todo aquele sofrimento, e com certeza nós entenderemos o porquê de todo o sofrimento, não somente coletivo, não somente do Holocausto, mas o porquê de todo o sofrimento vivenciado nas nossas próprias vidas. E isso ocorrerá nessa geração, quando subsequentemente à revelação do justo Rei Mashiach, haverá a ressurreição, a volta de nossos entes queridos, e entre eles os 6 milhões de homens, mulheres e crianças com um sorriso no rosto, de volta à vida a qualquer momento, com a ajuda do bom Deus, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.